Abril de 1945, a guerra na Itália estava no fim. Mas para 15 mil soldados alemães da 148ª Divisão de Infantaria e tropas fascistas, a rendição não era uma opção. A fuga era a última ordem. Eles tentavam desesperadamente alcançar a fronteira austríaca. Cortando o caminho pelo vale do rio Taro, no caminho deles, estava uma força brasileira 3 vezes menor. O comando aliado previu um massacre. Mas, em um dos maiores golpes de inteligência e audácia da Segunda Guerra Mundial, os pracinhas decidiram não apenas lutar, mas encurralar o inimigo. Prepare-se para a história de como o Brasil fez o impensável, forçar a rendição em massa de uma divisão inteira de elite. O cenário era o norte da Itália, uma região de colinas suaves e vales estreitos que agora, na primavera de 1945, tornava-se o palco do ato final da morte na península. A linha gótica tinha sido rompida em Montese Monte Stelo e o exército alemão estava em colapso, batendo em retirada. No entanto, recuar não significava se render. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, uma força veterana de montanha, estava longe de estar derrotada. Sob o comando do experiente general Otto Freck, eles moviam-se com velocidade. Uma serpente cinzenta de 15 mil homens, tanques e artilharia, tentando desesperadamente escapar para o norte, antes que as pinças aliadas se fechassem. O coronel brasileiro Nelson de Melo, do 6º Regimento de Infantaria da FIB, olhava para o mapa e via a ameaça se aproximando. Sua unidade, cansada e com baixas, estava posicionada no Vale do Taro. O comando americano, superior aos brasileiros, emitiu uma ordem prudente: evitem o engajamento frontal. Mantenham a posição e esperem por reforços. Era a lógica militar. 5 mil brasileiros contra 15 mil alemães entrincheirados em fuga era uma sentença de morte. Mas os brasileiros, no meio do caos e da poeira da guerra, enxergaram uma oportunidade que a rigidez aliada ignorou. Nelson de Melo e o general Mascarenhas de Moraes sabiam que, se esperassem, os alemães escapariam e continuariam lutando em solo austríaco. Mas vidas seriam perdidas. Foi naquele momento que a audácia brasileira, misturada com uma inteligência tática afiada, entrou em jogo. Em vez de recuar ou esperar, os brasileiros decidiram fazer algo que parecia uma loucura. Eles avançaram. Usando a velocidade e o conhecimento do terreno, pequenas patrulhas brasileiras e grupos de reconhecimento começaram a fustigar a vanguarda alemã. Simultaneamente, o comando da FB iniciou uma guerra psicológica. Eles sabiam que a moral alemã, embora alta na disciplina, estava baixa no espírito, através de rádio e mensagens entregues por prisioneiros. Os brasileiros espalharam o rumor de que a 148ª estava completamente cercada não apenas por brasileiros, mas por divisões americanas pesadas que estavam a caminho. Era um blefe magistral. Na verdade, os pracinhas do 6º R estavam lutando praticamente sozinhos no vale. O cheiro de pólvora e a tensão elétrica no ar eram palpáveis, mas foi a inteligência, e não a força bruta, que começou a abrir as fendas na armadura nazista. O blefe brasileiro começou a surtir efeito, mas a Wehrmacht não entregaria os pontos sem uma última demonstração de força. Na manhã do dia 28 de abril de 1945, o general Otto ordenou um ataque desesperado para romper o cerco brasileiro em Fornovo. Milhares de soldados alemães, apoiados pelo que restava de sua artilharia, avançaram contra as linhas do 6º Regimento de Infantaria da FIB. Era o momento da verdade. Se os brasileiros recuassem, o blefe seria descoberto e a 148ª escaparia. A luta foi curta e brutal. Os pracinhas, em menor número, seguraram a posição com uma tenacidade que os alemães não previam. O coronel Nelson de Melo, sob fogo, manteve a calma e ordenou que seus morteiros concentrassem fogo na vanguarda inimiga. Enquanto as granadas brasileiras explodiam, os mensageiros da FIB atravessavam as linhas com uma proposta final e audaciosa. Rendam-se incondicionalmente ao exército brasileiro agora, ou o bombardeio aliado que está a caminho não deixará sobreviventes. Dentro do comando alemão, o caos se instalou. Freter Pico, um veterano condecorado, viu-se diante de um dilema impossível.
Ele acreditava estar cercado por divisões blindadas americanas, quando, na verdade, quem o segurava eram pracinhas determinados e cansados de guerra. A malícia brasileira de fazer muito barulho com pouco recurso venceu a lógica prussiana. O general alemão, percebendo que sua rota de fuga estava selada pelo fogo brasileiro, tomou a decisão que humilharia o orgulho nazista. Ele aceitou negociar a rendição total com os inferiores brasileiros. O que aconteceu a seguir foi uma das cenas mais surreais de toda a Segunda Guerra Mundial. No dia 29 de abril, a pequena cidade de Fornovo de Taro testemunhou um mar de cinza alemão se curvando ao verde-oliva brasileiro. O general Mascarenhas de Moraes, com sua simplicidade característica, recebeu a rendição incondicional. Não houve necessidade de um exército americano para escoltar os prisioneiros. A fila de soldados alemães entregando suas armas parecia não ter fim. Foram quase 15.000 homens, incluindo o general Frepic e o general Mário Carlone da divisão Italia, além de milhares de cavalos, veículos e toneladas de armamento. Era a primeira vez na história da guerra na Itália que uma divisão alemã inteira se rendia. Há uma única unidade aliada a menos, e essa unidade era brasileira. Os pracinhas, que meses antes eram ridicularizados pela propaganda nazista, agora revistavam oficiais da elite alemã. O choque cultural foi imenso. Os alemães, surpresos, descobriram que seus captores não eram os selvagens que Goebbels descrevia, mas homens generosos que, após desarmá-los, dividiam suas próprias rações e cigarros, enquanto os americanos e britânicos ainda estavam quilômetros atrás. Os brasileiros já haviam resolvido o problema tático mais complexo daquela fase da guerra. A notícia da rendição em massa correu o mundo, calando de vez os críticos que duvidavam da capacidade de combate da FIB. A rendição de Fornovo de Taro não foi apenas uma vitória militar. Foi a maior lição de estratégia e audácia da história do exército brasileiro. Ao capturar uma divisão inteira com uma força 3 vezes menor, a FB provou que a inteligência e o espírito de iniciativa valem mais do que o número de tanques. O general Mascarenhas de Moraes enviou um telegrama curto e direto ao Brasil: missão cumprida. Muitos livros de história internacional tentam diminuir esse feito, mas os arquivos militares alemães são claros. O respeito que eles desenvolveram pelos brasileiros naquele vale foi absoluto. Os pracinhas que voltaram de Fornovo carregavam consigo o orgulho de terem vencido não apenas o inimigo no campo de batalha, mas o preconceito de um regime que se achava superior. Hoje, Fornovo de Taro é um marco de liberdade. A história de como 5.000 brasileiros encurralaram 15.000 alemães serve de inspiração para todos nós. Ela nos lembra que, quando a estratégia é aliada à coragem, o impossível se torna realidade. Se você se orgulha de saber que nossos avós fizeram a elite de Hitler se render, compartilha este vídeo. Que a memória da audácia brasileira em Fornovo nunca se apague. A cobra fumou e, em Fornovo, ela ditou as regras da paz.